dia, boa tarde, boa noite a você, meu amigo, que segue aqui o nosso canal da Rede Nacional de Notícias com o nosso programa A Hora do Esporte, sempre com personagens do esporte, sempre com informações relevantes a todos vocês. Aliás, agradecendo a todos que nos seguem no YouTube, também nas redes sociais, no Instagram e principalmente no www.redenn.com.br. Lá você tem o canal com todas as informações, com notícias e também com todos os vídeos, tá? Estamos falando aqui direto dos estúdios da AICA. Anota o telefone aí, meu amigo, se você, por acaso, tem interesse em ter também o seu canal, em ter também o seu programa, apresentar suas ideias, seus produtos, enfim, tenha aqui no espaço da AICA Estúdio. O telefone é 0 prestadora 11 5116 4525 5116 4525 e você pode também ter o seu programa aqui com a gente. Agradecendo aos parceiros aqui, mandar um grande abraço pro meu amigo Ricardo Puerta e toda a galera lá da Blindatec, blindados sempre da melhor qualidade e referência, até porque a segurança da sua família não tem preço. E Audi ABC também com o pessoal lá na Pereira Barreto hoje trazendo muitas novidades no que diz respeito à rede Audi. E a gente hoje está recebendo, né, dentro do programa Hora do Esporte, um irmãozão meu, um grande amigo e uma das principais referências do jornalismo esportivo já há muitos anos, mas sempre está falando, sempre está, assim como eu, contando histórias, falando de jogos, de eventos esportivos, mas hoje a gente vai bater um papo com ele, saber um pouquinho da vida desse cara, desse grande profissional. Estou falando de Geraldo Neri, grande Geraldinho, Geraldo Neri. Bom dia, boa tarde, boa noite, Geraldo, tudo tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Luiz. Tudo tranquilo, né? Vamos vivendo à medida do possível, né? Um pouco difícil a situação para todo mundo, né? Mas vamos levando, empurrando com a barriga, como se diz, né? Tá há quanto tempo já no meio? Quando foi o seu primeiro jogo, você lembra? Olha, Luciano, eu tô desde 1984 no rádio. Já faz 30 e poucos anos, né? Eu comecei lá em Osasco. Ano que vem completa 30 anos, né? Não, 40 anos, né? 40 anos ano que vem. Caramba, que comecei bacana. Na difusora de Osasco, né? Lá da equipe Furacão, Tony Marchetti, o saudoso Antônio Júlio Baltazar. Depois de lá não parei mais. Mas como é que você chegou nisso? Porque você sempre também foi ligado ao futebol, né? Jogava lá no Amador, na Várzea, lá na freguesia. Também. Como é que foi essa coisa? Não, vou fazer rádio. Não, até foi engraçado. Eu tava cortando o cabelo num shopping center ali da Lapa e eu vi uma propaganda da Faculdade AMB Morumbi. E eu saí de lá, que era curso, tudo, né? Profissionalizando, curso de mais de um ano. E eu saí de lá, do barbeiro, e fui lá, na faculdade, lá em Santo Amaro. Caramba! E quando eu cheguei lá para tentar fazer a inscrição, a menina falou, não, é só para quem tá na área já, né? Porque eles estavam falando que... Era um curso específico. É um curso que todo mundo que trabalha em rádio teria que fazer. E aí, eu falei, mas então, quem quer iniciar a carreira, não tem chance? A menina falou, não é, mas aqui é mais para quem já está na área. Mas ela pediu meus dados e passei por ela e de lá, de Santa Maria, quando eu cheguei em casa, a minha esposa já tinha me ligado, já tinha me falado, ligou uma pessoa da faculdade em Morumbi, o curso começa no sábado. E o curso era ministrado por vários jogadores, vários profissionais do meio, né? Flávio Prado, Zé Silvério, Antônio Carvalho. E eu tive eles como professor, né? E era legalizado o curso, você tem o registro em carteira profissional e tal. E aí eu fiz um ano, pessoal. Aí na sala de aula tinha um colega meu que eu conheci também no curso, ele morava em Osasco, ele falou, Geraldo, lá em Osasco está sempre precisando de estagiários, né? E eu fui para lá,
conversei com o Antônio Júlio Baltazar e comecei como rádio escuta, para você ver como faz tempo isso daí, né? Rádio escuta na Difusora de Osasco. Chegou lá, bateu na porta e falou, ó, fulano me indicou. Não, eu fui lá, eu tenho essa carta até hoje, um dia ainda Legal. eu mostro para você, né? Eu fui durante a semana, falei com o Baltazar e falou, posso dar essa carta aqui, se leva pro Valmir Alves, que era o âncora, né, na época. E ali eu já comecei, para você ver, para mim falar no microfone demorei 1 ano, Rapaz. sabe? Não é como hoje o pessoal chega e já quer falar no microfone, já quer isso, já quer aquilo. Eu demorei 1 ano, eles foram me preparando, e aí era bom dia, boa tarde, boa noite, que eu falava, né? No comecinho. Depois já comecei a fazer produção, na época tinha máquina de datilografia, fazia todos os jogos. O Marquete já transmitia jogos. Já, o Marquete foi jogador, Sim, né? sim. Jogou na Portuguesa, tudo. Uma grande pessoa, Antônio Júlio Baltazar também. E ele tem muito conhecimento lá em Osasco, né? Então fizemos 4 Copas do Mundo, fizemos uns 3 Olimpíadas, né? Então estávamos em tudo quanto é canto, onde a bola rolava. E na época tinha até o Osasco, tinha um time da cidade, né? Que era o Montenegro de Osasco. E então a gente acompanhava. Então era aquele negócio quem dava resultado primeiro. Então que ficava, a gente sentava lá, uns 5, 6 rapazes, cada um ouvindo uma rádio, e quando saiu o gol ele já passava pro âncora, né? Quem fez o gol, em que tempo. Sim. E aí a gente dava o resultado e já Não tinha procurava atrás. Google, tá? Essa moleza que é hoje de aplicativo. Nada, não tinha nada. E era gozado porque depois a gente ficava acompanhando para ver qual rádio que dava primeiro. Então a gente já tava, depois falava, ó, tal rádio falou agora, a outra rádio acabou de falar. Tá? Então a gente ficava até contente. Porque agora, pô, Aí você entrou lá em 84. Em 84. Ficou até quando lá? Eu fiquei 10 anos lá, fiquei até 94, 95. Aí eu saí, né, e comecei a procurar outras rádios. Aí eu montei uma equipe de esporte numa rádio comunitária, Legal. né, que chamava Nova Visão. Na Lapa, né? Que você... Essa rádio era no Jaraguá. Tá. Depois nós mudamos para lá, para Cerro Corá. E ali eu fiquei mais 5 anos. Montei uma equipe de esporte, tanto é que o primeiro jogo que nós fizemos nessa equipe de esporte foi Guarani e São Paulo, lá em Campinas. Isso foi que ano que era? É 95, 96 mais ou menos. Porque primeiro eu comecei, eu tinha um comércio na Lapa, né? Eu tinha uma lanchonete e na hora do almoço eu ficava coringando as rádios. Aí eu peguei essa rádio comunitária, ficava só ali na região, né? E aí eu liguei para eles, conversei com o rapaz lá, ele falou, vem aqui que a gente conversa. Aí eu fui e conversei com o dono. E ele começou a me lançar assim nos programas musicais. Né? Então eu ia nos programas sertanejos, falava do São Paulo, falava do Corinthians, do Santos, Palmeiras. E todo dia. Só você? Só eu. E aí ele me ofereceu um horário. Eu falei, não, beleza, eu quero ou da meio-dia 1 ou das 6 às 7, que é o horário normal dele de futebol. E aí ele me deu o horário do almoço, da meio-dia 1. Então eu ficava na minha lanchonete até umas 11 horas. E de lá eu deixava o meu sócio lá e eu ia para lanchonete, pro Jaraguá. E depois voltava e tocava o barco. E aí ele gostou. E ele falou, então, você não quer ter um horário de segunda a sexta? Eu falei, pô, seria legal, né? Porque quando você iniciou era só uma vez por semana. Eu só participava de uns programas, né? E aí ele me deu esse horário. Eu falei, então, tudo bem. Aí eu chamei um grande amigo, né? Chamei o pessoal que já tinha trabalhado comigo na Difusora de Osasco. Sim. Mas aí o pessoal já estava trabalhando, então ninguém quis apostar, a verdade foi essa. E aí eu comecei a fazer programa e de sexta-feira eu fazia futsal. Então eu peguei amizade com o pessoal da Federação Paulista de Futsal e eles me davam todos os resultados. E na época eu fui sócio do Banespa, eu tinha muito conhecimento com o pessoal do vôlei e do futsal do Banespa. Aí eu conheci o Buzina, conheci vários jogadores, Delerba. E aí o Gilmar, que jogou no São Paulo, começou no Banespa, né? Depois ele teve que decidir se ficava no campo ou no salão.
Então eu fui pegando amizade com esse pessoal, aí eu falei, pô, de sexta-feira eu vou fazer futsal. Aí o pessoal na federação me passava todos os resultados, os jogos. Mas era aí a transmissão, não? Não, eu fazia só entrevista. Ah, tá. Né? Eu ia assistir os jogos na federação, Sim. né? E aí eu fazia entrevista. Era na Marginal já? Já era na Marginal? Já era. E aí eu levava eles no programa. E na época da difusora, nós estávamos na Rádio Tupi. E tinha um jornalista chamado Marco Infante, e ele me convidou para fazer futsal. Aí eu comecei a fazer com ele também. Ah, legal. Né? Então eu conheço bastante a área do futsal. E aí eu fui fazendo os programas e tal. E aí eu comecei, um amigo da gente, o Edson Carlos, peguei e chamei. Ele mora em Bariri hoje. E aí ele veio para a equipe, onde nós montamos uma equipe e fizemos final de Libertadores, final de Copa do Brasil, viajamos legal, né? Ficamos 4 anos com essa web rádio. Pela Nova Visão. Pela Rádio Nova Visão. Não era web rádio, era comunitária. Rádio comunitária, sim, sim. E aí nós ficamos na Rádio Nova Visão até... Depois ela foi vendida para a igreja, né? Hoje ela situa-se na Lapa mesmo, né? Na Vila Anastácio. E aí eu fui para a Rádio Atual. Aí fiquei mais um tempo na Rádio Atual. E aí era já com a equipe do Ivanor Batista. Isso, sempre foi com a equipe do Ivanor Batista. Da Atual eu fiquei na Atual uns 6 anos com eles, depois fomos para a Rádio 9 de Julho, depois fomos para a Capital, depois fomos para Tupi. E os perrengues de futebol, assim, principalmente naquela época, porque não vou dizer que hoje é mais fácil, né? Porque seria até uma crueldade, mas hoje talvez você tenha mais acesso à informação. Eu lembro quando eu comecei, que foi bem depois de você, eu comecei ali em 98, 99, a gente comprava o jornal na banca, ia pro estúdio, né, para dar os resultados, só que você ia dando o resultado meio assim. Os jogos de ontem e os jogos do dia era complicado para você descobrir, né? Eu peguei o começo da internet, então dava para você entrar no site de uma rádio lá de Minas para tentar acompanhar aquilo que você falou de rádio escuta, mas era bem mais complicado do que a época que você pegou, né? Porque às vezes tem aqueles maus profissionais, né? Sim. Que você liga para uma tal rádio, aí eu queria saber o resultado do Atlético Mineiro. Aí o cara, só para bagunçar o coreto, ele fala: o Atlético perdeu de 3-0. Aí você dava... Né? Ah, tinha isso também? Puxa, sabe? Sério, na época cara? era isso. Então eu falava, vou bagunçar o coreto deles. Sacanagem. Aí você dava no ar, e aí quando a gente ia ver, o Atlético tinha vencido, tinha ganho. Então tinha essas picuinhas aí, né? Mas é lógico, você nunca vai dar uma coisa no ar sem ter certeza. Então, mas tem sempre aqueles mais afoitos, né? Que gostam de, eu quero ser o primeiro a dar. Então, às vezes dava palpite errado. Ô, Geraldo, 2007... Não, 2006 ainda. Final de 2006, depois da Copa do Mundo da Alemanha, eu lembro que eu iniciei um processo e um projeto muito legal, que era a Rádio Futebol Interior, que era a primeira ação assim em web, que para mim era totalmente desconhecido. Tinha alguma coisa, eu tinha visto, por exemplo, do STI, mas não era aquele acompanhamento como realmente se propôs a fazer, né? Era uma coisa muito mais profissional ali. E aí, eu lembro que você logo veio comigo, tal, nesse projeto. No começo não tinha muita diferença, né? Hoje até tem muito mais restrições, inclusive para as próprias rádios convencionais. Mas como é que se sentiu aquele início de algo que... E eu lembro que os números, mesmo a gente comparado com hoje, né? Que muito mais pessoas têm acesso à internet, lógico... A gente está falando quase 20 anos depois, mais de 10 anos depois, mas
era impressionante, né? Às vezes fazia um jogo lá, tinha 30 mil pessoas ouvindo, e você fala, cara, mas nem... E não tinha tanto celular que tinha internet, era mais computador mesmo, né? Olha, Luciano, e tudo começou aí praticamente a nossa união, né? Nós estamos juntos faz muito tempo, né? E é que às vezes eu sempre falo, tem males que vêm para bem, né? Nós estávamos no futebol interior, né? Depois saímos do futebol interior e você lançou a Rede Nacional de Notícias, onde estão até hoje. E nós somos a primeira rádio a ter uma cabine fixa no Pacaembu, graças a você, né? O nosso grande companheiro Mauro, que hoje está administrando o Morumbi, né? Então a gente vê que tinha muita gente que ficava com inveja. Pessoal de rádio mesmo, a gente via discutir, o Mauro mesmo mostrou pra gente, ele falou, ó os amigos que você tem no meio aí, o pessoal, não, como é que uma rádio, uma rádio comunitária, web rádio, tem uma cabine fixa e outra, né? O privilégio era tão bom para nós que nós tínhamos a cabine no meio do campo, do gramado, cabia umas 10 pessoas e as outras cabines de rádio, cabia 2, 3 pessoas, que era o narrador, o comentarista e o técnico. Sim. Né? Então o pessoal queria a nossa rádio porque ficava bem perto da torcida e tal. E aí o pessoal fica com inveja. Como é que eles podem ter uma rádio, ter uma cabine e a gente que já está há muito tempo no meio tal, não tem rádio, não tem cabine própria, né? E as que tem são pequenininhas. Então, sabe... Isso, eu comecei a me deparar, e vou ser bem sincero contigo, talvez... eu amo demais o que eu faço, assim, eu gosto muito de viver essa coisa do esporte, né? Hoje faço também muito jornalismo efetivo, outras áreas, enfim, política, internacional, enfim. Mas o esporte é minha essência, né? Desde quando eu comecei, desde quando eu sonhei ser jornalista, muito se passou pelo jornalismo esportivo. Mas eu confesso que muito talvez assim, da minha tristeza, e não vou dizer um afastamento, mas a diminuição do encantamento, acho que seria a expressão correta, se deu através desse processo. Esse processo eu lembro que era muito marcante, porque o Pacaembu sediava muitos jogos, né? Sediava os jogos do Corinthians na época, o Santos volta e meia pouco, mas usava de vez em quando. Aí o Palmeiras entrou num processo que deixou de usar tanto o Palestra Itália, aí começou a obra, e aí usou bastante também o Pacaembu. E, cara, era pessoas que você conversava, era pessoas que você meio que você achava que eram seus amigos, assim. E eu não sei se... Poxa, eu agradeço isso, né, do Mauro e de outras pessoas ali também do Pacaembu, como você citou o nome do Mauro, mas também de outros que chegavam assim e falavam assim, sabe o fulano de tal? Eu falava, sei, conheço, meu amigão, parceirão, gosto dele. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, porque ele veio aqui e falou que você tem que sair de lá. E aí outro vinha. Cara, como eu confesso que eu comecei a formar uma... Aliás, você sempre me disse isso. Eu lembro desde quando eu comecei, naquela loucura toda, e eu falava contigo ainda, a gente nem trabalhava junto, trabalhava em veículos diferentes, mas sempre falava assim, cuidado, hein, não é todo mundo que é amigo e tal. E é impressionante como... isso eu acho que é o mal do ser humano, mas tem muita vaidade, né, cara? Como as pessoas se preocupam mais nessa vaidade maluca do que efetivamente de fazer um trabalho, né? De estar junto ali. Para você ver, eu tenho amizade com muita gente no meio, seja da imprensa, seja porteiro, seja o pessoal da limpeza, porque eu vou cumprimentar. E já teve um pessoal que estava começando, só que eles iam pro estádio e não falavam com ninguém, sabe? Um dia era molecada nova, hoje eles estão na Jovem Pan, né? E eu falava pros caras, você não pode ser assim.
nós não somos adversários, nós somos concorrentes. Então, um dia eu vou precisar de um serviço, de alguma coisa, um microfone, um cabo, né? Vou pedir emprestado para você. Outro dia você vai precisar de mim, eu te empresto, né? Eu tenho. Então eu falo, não tem esse negócio, eu sou rival. Não, ninguém é rival de ninguém. E todo mundo tem seu espaço, né? Então, e antigamente era tão gostoso você ser repórter de campo que os jogadores vinham atrás de você para dar entrevista. Você ia pro vestiário, eu peguei na época dos vestiários, né? Quantas e quantas vezes não entraram no vestiário lá, o cara de toalha no corpo e eu entrevistando os jogadores, né? E nunca teve problema nenhum. Uma pessoa que eu sempre adorei fazer entrevista, que graças a Deus eu tive o prazer de tê-lo comigo, ao meu lado, tirando fotos, e toda vez que eu fui entrevistá-lo, me atendeu foi o Pelé. Sabe? E olha, quando você é macaco de auditório, vamos dizer assim, quando você vê seus ídolos na frente, você treme. Eu vi o Pelé assim na minha frente, do meu tamanho, né? O Pelé não é tão alto, não era tão alto assim. Poxa, eu fico, né, emocionado e eu até hoje eu pago muito pau, vamos dizer assim, para ex-jogadores, né, ex-artistas, né, artista não é ex, mas artistas antigos e tal. Então eu sempre gostei, assim. Então eu tenho uma amizade muito legal com o Muricy Ramalho, né, com vários jogadores também. Nós fizemos assessoria, eu fiz assessoria de imprensa para o Magrão, para o Claudecir, o Alex Alves, né, na época que eu estava na Rádio Atual. Então, eu peguei uma época, acho que o finalzinho dessa época boa, que se podia entrevistar jogadores sem problema nenhum. Quando eu comecei, não tinha mais essa coisa do acesso ao vestiário. Era uma coisa que tinha acabado recentemente ali. Mas era muito diferente, né? Porque você conseguia... Eu lembro eu setorista do Palmeiras, fiquei lá durante 5 anos e você... Pô, você conseguia desenrolar um raciocínio. Hoje é coletiva só. Então eu faço a pergunta, fulano, eu não gostei, o que você achou daquele lance que tomou o gol por conta de uma linha de impedimento mal feita e tal? Aí ele fala assim, não, eu não achei mal feita, e passa para outra pergunta, e aí o outro vai com outro assunto, quer dizer, acabou, no português, claro, cagou para minha contestação. E isso acontece muito hoje, então tá muito distante. Essa coisa da relação do contato, tal, de você tinha mais amizade. Eu tive boas amizades, assim. Esse negócio da gente falar dos grandes jogadores, né? Acho que quanto maior é o jogador, não sei se você tem essa visão também, mais tranquilo ele é, né? Hoje em dia, como o pessoal fala, né? Cada jogador, que não joga nada aí, e, já tem 15 assessores e tem não sei o quê, barreira danada, não conversa. Nesse ponto tá muito chato, né? Demais, Luciano, mudou tanto. Tanto é que eu parei de fazer assessoria de imprensa para jogador, porque o jogador quer que você seja empregado doméstico dele, na verdade, não é? Você não faz assessoria. Leva minha esposa para o mercado, leva meu filho para a escola. Então você não está fazendo trabalho para ele, você está fazendo para a família, né? Só que você ganha por causa de você está fazendo assessoria para o jogador. Então eles misturam as coisas. E esse tipo de contrato é tudo verbal, não tem nada de escrito, não. Então vai a minha palavra com a sua. Eu vou fazer assessoria para você, eu vou cuidar de você, marcar entrevista, arrumar lugar para você ir, né? Eventos e tal. Mas não tem nada a ver com a sua mulher, não tem nada a ver com o seu filho. Sim. Eu posso um dia quebrar o galho e falar, eu tô atarefado, não vai dar para mim levar meu filho pro jogo. Dá para você levar? Uma vez ou outra, tudo bem. Só que os jogadores misturam, né? E por causa de ser amigo, você não contesta, você não bate de frente, você vai aceitando. Segue o jogo. Né? Segue o jogo. Mas eles misturam as coisas. Hoje em dia, a assessoria de jogador também tá chato pra caramba, porque você vai entrevistar o jogador, dependendo da pergunta que você faz, o assessorista
O assessor do jogador chega e fala, não pode falar isso pra ele. Pô, ele tá com a cabeça inchada, não sei o quê, porque ele tomou uma trauletada aí. Então você não pode, eles pautam Sim. as suas perguntas, sabe? Os treinadores também é a mesma coisa. Você sente essa dificuldade também? Eu não tenho muita mais paciência para participar de coletiva, viu? Eu vou te falar que eu tenho ido assim agora da seleção, porque meio que um protocolo e tal, mas, por exemplo, em jogos normais, assim, de Campeonato Brasileiro, eu meio que me recuso. Acho que é o meu protesto silencioso, porque eu acho tão vazio isso, cara. Virou uma chatice, porque na verdade o treinador, né, quer responder aquilo que satisfaça, né? Você vê o Abel Ferreira do Palmeiras, toda hora fica criticando a imprensa, toda hora a imprensa é esse, aquilo, jornalista, a gente não sabe de nada, então eles sabem tudo. É lógico, tá? Né, comendo filé mignon, ele vai pisar em cima do pessoal. Então é um jogador, é um treinador assim que não respeita a profissão de jornalismo, sabe? Eu vejo muitos jornalistas assim, quando fazem a pergunta pro treinador, o treinador nem responde. Aquilo que você falou, passa batido e sabe, segue o jogo. Mas, Geraldo, eu também eu faço uma meia-culpa nisso, porque eu acho que a imprensa, de maneira geral também, ela não... Em alguns momentos ela não se dá o respeito. E eu vou te citar qual exemplo, assim. Eu vejo que a gente falou, né, do início de web rádio e tal, que acho que a gente faz parte muito disso, porque eu não lembro de outras, nem nível, se a gente falar de Brasil também, hoje tem bastante em todos os lugares, mas não existia. Mas se abriu de uma maneira e hoje o que a gente vê às vezes é assim, jovens não vou nem entrar no mérito de ter talento ou não ter talento, mas sem nenhum embasamento técnico ou compromisso ético com a profissão. E quando a gente diz da qualidade técnica, aí é discutível, sempre vai ser discutível. Esse aqui é melhor, esse aqui é pior, esse aqui fala bem, esse tem um comentário mais áspero. Aí eu acho que é sempre relativo. Agora, ética não dá para relativizar. Postura não dá para relativizar. Sabe, princípios do jornalismo não dá para relativizar. E hoje tá muito isso. Você vê muita gente que torce, tem muita gente que vai para discutir, muita gente que se provoca. Não sei se é por conta dessa maluquice de rede social e tal, mas a verdade é que também muitas das críticas que acabam vindo do outro lado é por conta dessas pessoas que meio que mancham também o cenário. Você não vê desse jeito? Com certeza. E outra, eu sempre falo que tem muita gente brincando de fazer rádio. Sim. Sabe? Porque agora tem um computador, eu posso montar uma web rádio e fazer os jogos que eu quiser, falar o que eu quiser, porque ninguém vai me proibir de falar e tal. Então a gente brinca, tanto que o pessoal hoje em dia eles vão pro estádio, não vão para trabalhar, vão para torcer. Eu estava comentando com você aí, no jogo do Palmeiras e Boca Juniors, o entreveiro que teve entre os torcedores do Palmeiras com os jornalistas da Argentina foi porque eles estavam comemorando o gol do Boca e não gostaram. Aí teve uma web rádio que os torcedores, o pessoal era tudo palmeirense, ficaram também descontentes e foram para cima. Então, quer dizer, o jornalista brasileiro que começou a provocar, né? Aí falaram que o cara tinha jogado uma banana pro torcedor do Palmeiras e foi ao contrário. Que eu fiquei sabendo foi ao contrário. O torcedor que jogou uma banana pros argentinos, e eles comemorando a classificação, tudo. Mas o entreveiro começou com jornalistas brasileiros, né? Então, pessoal, hoje em dia, você vê, nós tivemos aí a final da Copa do Brasil, lotado de rádios novas que começaram, vai fazer um mês e tiveram o privilégio de fazer essa final. Rádios famosas ficaram de fora,
não sei qual foi o critério que a CBF fez para que deixasse algumas rádios famosas de fora, né? E então a gente vê que o pessoal só vai no filé mignon, só no Royals, só quer comer. E aí um indica pro outro, quer dizer, eu acho que o combustível, não estou defendendo, deixar bem claro, não estou defendendo a postura do Abel e de alguns jogadores e treinadores que não respeitam a imprensa. Mas eu acho que boa parte de jornalistas alimentam bastante essa postura aí, né? Ah, com certeza. Né? O pessoal também, às vezes... Na época do Muricy, tinha um jornalista, que hoje ele mora no interior, e todas as coletivas, o São Paulo ganhando ou perdendo, ele provocava o Muricy. E ele é São Paulino. Eu não vou citar o nome dele, porque ele está vivo ainda, graças a Deus, né? Ainda está no meio. Mas todas as vezes, o São Paulo podia ganhar de 10-0 e ele ia cutucava o Muricy. Aí o Muricy ficava com ele. Implicava. Aí, uma vez eu falei para ele, tava lotada a sala de imprensa e o Muricy deu aquela bronca nele. Eu falei, São Paulo ganhou, eu sei que você é São Paulino, por que você tá fazendo isso? Aí ele falou para mim, Geraldo, amanhã quando você ligar a televisão que você comprar jornal, vamos ver se ele vai estar falando no jogo ou se não vai estar falando do repórter que bateu de frente com o Muricy. Eu vou ficar famoso. Eu falei, quer dizer que você quer fama por causa disso? Agindo desse jeito, né? E o Muricy mesmo falou uma vez, o São Paulo sempre fazia aquele final de ano, né, o churrasco para a imprensa. Não sei se esse ano vai ter, deve ter, porque o São Paulo foi campeão, né? Mas só que ainda a gente não tá sabendo. E o Muricy mesmo falava para mim, Geraldo, o cara faz isso para me provocar. Poxa, eu sou legal com todo mundo. É lógico que às vezes a gente sai de cabeça quente, né? Então, depende da pergunta, né? Mas ele faz isso de propósito. E eu sei que ele faz isso para se aparecer. Então, tem certos jornalistas que fazem isso para provocar mesmo o treino. Ele não bate de frente com o treino. Então, ele fala, não, vou, né? É porque, antigamente, eu acho que a gente conversava com os jornalistas, com os colegas, né? Por mais que eu citei, né, que há sempre às vezes uma maldade, uma inveja e tal, mas tinha um respeito um pouco maior. Hoje em dia, eu vou te falar, eu tô, mais de 20 anos aí no meio, eu chego às vezes para fazer o jogo, eu não conheço quase ninguém, assim. Outro dia eu sempre bato nessa tecla. Bato não, fico pensando. Uma vez você chegou para mim e falou assim, Geraldo, eu tô tão desgostoso com o futebol, com o pessoal da imprensa, que eu venho fazer jogo aqui, nossa, eu não conheço ninguém vem e cumprimenta a gente, não sabe quem eu sou. Sabe porque os mais antigos da nossa época sabem, mas as molecadas mais novas não sabem. Outro dia mesmo, eu falando com os rapazes, e eles, que a gente acompanha futebol. Eu falei, então, eu sou da Rede Nacional, do Luciano Luz, eu não conheço, sabe? Também não procuro se informar, né? Então tem muita gente, que eu digo, né? Tem muita gente que vai para brincar de rádio, né? Mas não procura saber o que é. Tem um amigo meu que ele ainda está jogando bola na Várzea. Então ele foi jogar nesse time que eu jogava, no Alvorada. E um dia ele já tem 56, então ele joga no veterano. Só que o time do veterano é mesclado com molecada. E ele, sentado lá no vestiário, se trocando, o rapaz veio falar para ele, ô tiozinho, ele falou, tiozinho? Meu, e você sabe o que é o Alvorada? Quando foi fundado o Alvorada, você sabe da história e tal. E ele falou, eu fiquei tão chocado, fiquei tão chateado, porque o cara veio me chamar de tiozinho, não sabia quem eu era, quem eu fui na Várzea, e olha, que ele joga Várzea há muito tempo. Jogou até no Juventus, no Rio Branco de Americana, né, nas categorias de base. E ele falou, poxa, molecada não respeita mais ninguém.
sabe? Não respeita os veteranos. A gente vê isso no dia a dia. Mas isso é meio que um retrato da sociedade hoje, né? Você vê os grandes artistas, enfim, também todo mundo... E no meio é a mesma coisa, sabe? O pessoal faz o pessoal na Web Rádio chega pra mim e fala assim, nossa, Geraldo, eu tive mais de 5 milhões de acessos, não sei o quê. Meu, para qualquer um que você vai perguntar isso, o cara vai falar, nossa, eu tive 10 milhões, tive 5 milhões, tá? Sabe? Eu falei, meu, eu não queria nada disso. Prova, eu sou igual São Tomé, prova para ver se tem isso. Eu tinha um colega nosso também que hoje ele não faz mais futebol, mas começou, corintiano, fazia muitos jogos do Corinthians e tal. E ele chegava para mim, nossa, Geraldo, tive mais de 10 mil acessos, nossa, não sei o que. Eu falei, é mesmo, legal. Fiz até 1 ou 2 jogos com ele e tal. Mas aquela pessoa que fica achando que a gente acredita em tudo, né? E eu falei, eu não acredito nessas coisas, não. É o negócio da vaidade, né? A gente vai voltar no negócio da vaidade. Ô Geraldo, me conta umas boas histórias aí, assim, de perrengue que você passou como repórter de campo, assim. Que você... Inclusive com você, né? Comigo Foi a maioria, né? Comigo teve bastante também. Tem aquela famosa cambalhota, né, Luciano? Da cambalhota é boa. Nossa, aí eu chego nos estádios e o pessoal fala Geraldinho cambalhota, tá? Mas foi aquela provocação, né, bobeira, né, aquele negócio de, como você diz, de vaidade. Você estava na Tupi na época, eu estava na Rádio Atual. Sim. Eu nunca esqueci de um jogo São Paulo e Paysandu, e a gente fazendo atrás do gol, né, e conversando, trocando ideia e tal. E eu não sei o que foi que você falou, você não é homem pra fazer isso. Não, é que o Paysandu tava... Não, o São Paulo tava goleando. Aí eu falei... Já tava 3-0. Aí eu falei assim... Aí você falou assim, se fizer 5-0... Não, se fizer 7-0... Se der goleada... Se der goleada, eu dou uma cambalhota. Aí eu falei, você não vai ser homem pra fazer isso. Aí já tava 3-0. E os jogadores do São Paulo, quando faziam o gol, ele atravessava ali, ia comemorar na bandeirinha de escanteio, mas passava na frente da gente e aparecia eu assim, né, brincando e tal. E a gente tava com o nosso vice-presidente do lado, que era o Luiz Carlos Cortador, né? Aí você falou, quando o São Paulo fizer o 4º gol, você dá cambalhota? Eu falei, não. Aí não, né? Falta só um gol. Mas se fizer 5, eu dou. E o São Paulo fez 7 gols. E aí o meu narrador é o Hugo Botelho, que hoje está na ESPN, né? Na 105 também, né? E na 105. E ele gritou um gol bem comprido. Eu tirei o fone do ouvido e dei 3 cambalhotas. Boa. Né? Aí você falou assim, você tá louco? Eu falei, você nunca duvide de um filho de cearense, nascido na freguesia do Ó, tem sangue azul, e sai aquelas bobeiras. O Cortador só bateu no meu e falou, Geraldo, lugar de torcedor aí na arquibancada. E ficou, beleza. Aí, repercutiu, né? Aí nós fomos inaugurar uma Farmais, que já não existe mais, né? Ali no Palmeiras, e tava tendo Palmeiras e São Caetano. E aí eu falei, bom, como eu não tava na escala, né? Eu falei, vou lá, saí da farmácia, vou lá no Palmeiras. Aí eu cheguei no Palmeiras, o pessoal, Geraldo, você vai lá pra sala de imprensa? Eu falei, por quê? Ele falou, o pessoal da federação tá atrás de você. Eu falei, nossa. Aí, nem fui. Fiquei, fui lá pra cabine de lá e tal. Aí no sábado eu fazia Português e Guarani em Campinas. Não, em Campinas. Aí quando eu cheguei no gramado, já veio o fiscal da Geraldo, preciso falar com você. E começou. Eu pedi desculpa. Falei, porque o Luciano veio. A culpa é minha. A culpa é minha. Porque o Luciano falou que não era homem, que era isso, aquilo, aquela bobeira. Eu tenho que jogar pra alguém, não vou falar não, tá, né? Beleza, já não faça mais isso, não sei o que. Eu falei, não, tá bom. Aí no domingo jogava Corinthians e Grêmio, no Pacaembu, e estava lotada a sala de imprensa. Aí veio o chefe dos fiscais da federação. Era o Ivo, né? O Ilvo. O Ilvo. Geraldo, eu preciso falar com você. Quando eu olhei pro pessoal, tava todo mundo dando risada, aí eu vi que a minha cor já mudou tava na hora. Que envenenou.
Aí, puxa, o que você fez? Que não sei o quê. O meu chefe tá louco. E eu tinha muita amizade com o chefe dele, que era o Darcio. Sim. O Darcio é um pé de valsa até hoje, né? Que ele gosta de dançar e tal. E o Darcio quer saber quem foi, mas a gente é muito amigo, eu não quero te entregar, não sei o que. Eu falei, faça o que você acha que você deve fazer, né? Mas o Darcio é meu amigo. Ele pode até me dar uma bronca, mas não. Que ele quer a credencial, que não sei o quê. Eu sei que repercutiu um bom tempo, né? E o Darcio já se afastou da federação, acho que ele nem ficou sabendo. E até hoje você vai em alguns lugares e galera... E até hoje o pessoal me conta. Às vezes quando tem jogo na São Paulo e Paysandu, cara, o Geraldo não vai dar cambalhota, hein? Eu falei, não. São Paulo só dou cambalhota se São Paulo fizer 10-0. Agora... 5 já não. Mas brincando, então, eu sempre fui assim, tirador de sarro, brinco com o pessoal, né? Quem me conhece sabe que eu não escondo o time que eu torço, que eu tô sempre... E perrengue, assim, de tipo, de viagem, já teve, assim, umas coisas legais, assim, de ônibus que... atraso, furou o pneu, essas coisas. Eu tinha um amigo que nós fomos fazer uma viagem pro Ceará. E eu tenho um problema de saúde, né? E ele aproveitava essa minha situação para passar na frente de todo mundo, né? Essa é boa. Meu amigo aqui não tá legal, deixa ele passar na frente aí e tal, porque ele já é senhorzinho. Tava uma fila grande, pô. Que é isso? Sabe? Então eu falava, pô, não faz isso, sabe? Que o pessoal olhava, até nós tivemos um transtorno na volta, né? Que depois... Caramba, é verdade, hein? Rendeu isso aí. A única coisa boa é que nós fomos num restaurante e comemos tudo de graça, né? Boa. Porque... a empresa pagou pra essa viagem rendeu uma ida para onde? Foi para algum lugar acho que foi pro sul. Depois eu fui com a família. Rendeu a passagem lá, que... lembra que... sim, não, então, nós fomos pra Fortaleza. Isso. Que na época eu falei, bom, eu sou filho de cearense, não conheço o Ceará. Todos os meus irmãos, nós somos em 7. Eu sou a raspa do tacho, então, quando era a minha vez, meu pai faleceu, não pude ir. Então, eu falei pro Luciano, a meta o ano que vem eu quero conhecer o Ceará. Uma, porque o Rogério Ceni estava como treinador do Fortaleza. Eu sempre gostei do Rogério Ceni, até hoje. E aí você falou, eu pago essa passagem para você. Eu achei que você estava brincando, né? Imagina. E não falei mais nada. Aí quando chegou em maio, você me cobrou. Você falou, e aí, vamos ou não vamos, Ceará? Eu falei, você está falando sério? Não, estou falando sério. Eu falei, então vamos. Aí você já marcou tudo. Só que não foi no jogo contra o Fortaleza, foi no jogo contra o Ceará. Aliás, tem uma coisa bacana, que a coincidência, a gente viajou na sexta-noite, o jogo era no domingo, e no sábado foi a final da Libertadores que o Flamengo foi campeão no River Plate, né? Isso. Foi o quê? 2018, 19, né? Por aí. Assim ou não? Foi aquele jogo do Gabigol lá, que marcou 2 gols. Na praia. Pô, assistimos num quiosque, né? Foi bacana. Outra experiência legal também, né? Então, e a gente deu pra curtir. Outra experiência legal também foi aquela final Corinthians e Internacional lá em Porto Alegre. Caramba, essa foi boa. Que eu tava no campo, tava você e o Chicão. O Chicão e o Fábio. O Fábio Salomão. Eu no campo e vocês 3 ali. Vocês ficaram no meio da torcida. Aí aquele dia que os caras colocaram a gente lá no Beira-Rio, pô, foi antes da reforma, né? Aí foi 2009, tenho certeza, foi quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil. Cara, a gente tava literalmente no meio da torcida ali. E até você falou pra mim assim, se o Corinthians ganhar, eu vou falar igual o Pedro Ernesto falou do jogo do São Paulo Internacional, que o Pedro Ernesto, quando o Internacional foi campeão, né, em cima do São Paulo, e o Inter pisa na cabeça do Corinthians, eu lembro. São Paulo, que não sei o que, tá lá.
E na época, quando o Corinthians foi campeão, você começou a falar isso. Mas você estava perto da torcida do Internacional. Eu falei, ai, que alguém tenha... Que doideira, né? Se eu visse ele, eu falei, não, os três vão apanhar sozinhos, porque eu não vou sair do campo, vou ir apanhar com ele, né? E aí você falou a mesma coisa que o Pedro Ernesto falou, né? Vingando, né? Vamos dizer assim, o futebol paulista. E eu achei legal pra caramba, né? E depois nós fomos lá... A amizade festa, que você tem, nós fomos na festa, ligou pro... Pô, nesse dia tem uma coisa que eu também lembro com muito carinho. Primeiro, deixar um abraço especial para ele, que é o nosso amigo, né, o Francisco de Matos. Aliás, o Francisco de Matos, que é o popular Chicão, foi importantíssimo no início, né, no surgimento da Rede Nacional. Foi um cara que nos ajudou muito e aí tem um coração gigantesco. Corintiano, mora lá nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Aqui, semana que vem, para vir votar aqui, né? Que vai ter eleição no Corinthians. Provavelmente não ele, irmão dele, de repente ele vem. E assim, é um cara que a gente, pô, gosta muito. E eu lembro que ele teve um piriri, lembra? E aí ele foi pro jogo e ele não conseguia sair do banheiro, rapaz. Caramba, ele ficou mal. E ele queria, pô, participar, né? Ele sempre muito ativo, né? Muito, pô, além de, né, de ter um comentário sempre jogado, né? Aquele jeito popularzão de falar, criado no Brás, um cara, pô, de um coração gigantesco. Bad boy do Brás. E aí foi brilhar nos Estados Unidos e tal. Mas eu lembro que ele tava com o piriri, tanto é que ele nem foi pra festa. Não foi só eu, né? você e o Andrés ainda queria que só fosse você, né? Você falou, não, eu tô com mais dois amigos, mas eles vão querer fazer entrevista, tirar foto. Ele falou, não, eles vão querer curtir. Tanto é que nós somos os únicos paulistas da imprensa de São Paulo a estar na festa. Mas ali a gente foi meio como... A gente era convidado, a gente não era imprensa. Isso foi bem legal, né? E quando a gente entrou, o pessoal da imprensa de São Paulo, todo mundo olhando, poxa, que é isso? Não sei o que. Meu, quem pode. Não, isso aí foi verdade, porque a galera achou que a gente, pô, mas vai defender a classe, mas ali não era a classe. Tanto é que a gente não tava bem, tava meio pra, pô, vamos jantar, vamos comemorar, beber ali. E ali não tem. Ali, que nem nós ficamos junto com o Júlio César, né? Que depois pegamos uma amizade, você principalmente, você pegou muita amizade com o Júlio César, na época era o Mano Menezes também, que como treinador. Então não é porque você torce para um time que você não vai curtir isso daí, né? Eu curto bastante, eu sou, como o pessoal fala, eu sou arroz de festa, me chamou, tamo lá. Você teve uma viagem também, que eu lembro que você comentou bastante sobre ela, quando você teve uma inauguração no Mineirão ou do centro de treinamento do Cruzeiro, não foi isso? Isso, eu tava na Rádio Atual, né? E o Cruzeiro foi lançar a Toca da Raposa 2. E hoje não, eu soube depois que já tem a Toca da Raposa 3, porque o Hugo Botelho é de Minas e ele é torcedor do Cruzeiro. Da Raposa. E eu perguntando para ele, ele falou, não, hoje o Cruzeiro tem 3 centros de treinamento. Eu falei, nossa, que beleza, né? E na época, eu fazia assessoria de imprensa pro Alex Alves, que jogou na Portuguesa, jogou no Botafogo, e ele foi pro Cruzeiro. E o Cruzeiro, na inauguração da Toca da Raposa 2, ele pagou a passagem para todas as rádios aqui de São Paulo acompanhar a inauguração, tudo. Então, a única rádio que não foi a Rádio Globo. Foi o Quartarolo, a Jovem Pan, as outras rádios Bandeirantes e tal. E nós fomos, na época foi eu, Ivanor, o Edson Ruffini, que hoje está na 105, e o Roberto Prêmio, que é técnico de externa. E nós ficamos, tudo pago pelo Cruzeiro, ficamos num hotel junto com o São Paulo, né? Esse jogo até empatou 1-1, e na época o Alex Alves, como eu estava fazendo assessoria para ele, eu fiquei com ele e tal. E só que ele não entrou, era o Vanderlei Luxemburgo, que era o treinador do Cruzeiro, né? E até ele ficou de me dar uma camisa do Cruzeiro. Quando ele foi me entregar, veio um garotinho, pediu a camisa pra ele. Aí ele olhou assim, eu falei, dá pro rapazinho. Aí ele pegou e deu pro rapazinho. Eu falei, mas você me deve um. Depois ele foi pro Botafogo do Rio de Janeiro. Então nós ficamos 5 dias ali vivendo uma vida fabulosa. O pessoal do Cruzeiro pegava a gente, vamos fazer um tour, vamos conhecer lá o CT, vamos conhecer, comer aquele feijão tropeiro, aquelas coisas. Então, tropeiro do Mineirão é a melhor coisa que tem. Nossa, então nós ficamos lá 5
5 dias assim, o hotel com banheiro. Eu falei, nossa, que bacana. Ele ficava 2 horas, 3 horas tomando banho ali. Então você sabe como que são, né? Como é as coisas. Então, novidade pra mim, né? Que eu nunca tive banheira na minha casa, né? Então, eu achava aquilo um negócio fabuloso. Então a gente curtiu bastante. Então são essas viagens gostosas assim que a gente tem para se contar. Tem uma outra também, nessa daí eu já estava na rádio, na Nova Visão. Nós fomos fazer a final Palmeiras e Vasco, Copa do Brasil. Sim. E nós fomos de avião que um amigo da gente, que ele tem 2 lojas de pneus na Lapa, chama Edu Rodas. E ele bancou pra gente. E nós fomos de avião. Aí ficamos 4 dias lá, mas foi uma leva de gente. Um amigo meu, amigo do Edson e tal. E fizemos, até eu brinquei com meus colegas palmeirenses, falei, se o Vasco for campeão, eu vou dar a volta olímpica com o Vasco. Mas não é aquele negócio, você ficar com o microfone ligado, né? E corre atrás do lado do jogador e tentando pegar alguma coisa do jogador, alguma entrevista, mas só para tirar sarro dos adversários, né? Assim, dos palmeirenses. Então também foi uma viagem gostosa. E tem aquela que nós fomos no Rio, lá ficamos uma semana no Rio. Pô, eu lembro, era também de novo. Eu, você, o Chicão e o Fábio Salomão de novo. Que a gente tinha um jogo Corinthians e Botafogo no Newton Santos, né? E aí tinha um jogo... O Corinthians na época disputava a Série B. Série B. E o Corinthians jogava no sábado, nós fizemos sábado e domingo. É verdade. Eram 2 jogos. 2 jogos. E a gente acordava, ia pra praia, o Chicão tinha um quiosque lá, o nosso café da manhã. Era um cafezinho assim, entre aspas, era uma caipirinha, né? Então a gente vivia ali... Até vida de rei, vamos dizer assim, né? Sem problema nenhum e tal. E eu lembro que aí o Chicão levou a gente pra Marina da Glória, lembra? Que ele queria entrar de sócio na Marina da Glória lá. Sim. E era longe do quiosque. E eu acabei deixando... Não, isso aí foi no Marimbas, lá no clube. Né? No final de Copacabana, lembra? Que ele queria entrar de sócio. Ele falou, não, mas tem que ter... Você não tem problema nenhum com polícia e tal. E nós fomos, né? E, sem querendo, eu deixei cair minha chave, lembra? Que o Sapo foi levar. O Sapo era o funcionário do Chicão. E aí nós tudo tomando cerveja, caipirinha e tal, e o Sapo chegou lá mancando, que ele tinha tido uma operação, né? Tinha operado na semana. E aí ele falou, olha, esqueceram uma chave, deixaram uma chave caída lá no chão, tá? Eu sei que era o pessoal que tá com o Chicão. E eu, mais que parece, falei, ainda bem que não é minha. Ele falou, não, é um chaveirinho que tem um emblema do São Paulo e tal, né? Nossa, ali o Chicão descascou, né? O Chicão me deu uma bronca tremenda. Mas ali virou clima, né? Eu peguei e saí, fui embora e tal. Mas assim, você tá contando coisa boa, assim, coisa ruim também, de vez em quando, né? De jornada que sai do ar, você já viu de tudo. Tem algum jogo assim, vamos lá, que você acha que, tipo, puta, esse jogo eu não fiz, eu queria estar nesse jogo? Em qualquer momento, tem algum assim que você fala isso? Cara, esse jogo do último aí, Copa do Brasil. Copa do Brasil, sabe? Não tanto por mim, mas pelo Alexandre Cadilho, nosso comentarista, que ele sempre falou pra mim, ele fala pra mim, Geraldo, eu não sou tão velho assim de rádio, mas eu nunca vi o São Paulo ser campeão no Morumbi. O ano retrasado, quando o São Paulo foi campeão do Paulista, estava só eu e o Júlio, que não tinha nem torcida ainda, né? Então fizemos só nós 2. E aí eu falei, não, então nós vamos fazer esse ano, se Deus quiser. Tal. E infelizmente não deu para fazer. Sim. Né? Tanto é que eu fui assistir o jogo na casa dele. Mas eu já vi o São Paulo ser campeão... várias vezes trabalhando, né? Eu fui um dos primeiros repórteres de São Paulo a entrevistar o Ratinho. Quando o Ratinho estava vindo do Paraná para cá, ele tinha fechado com a Gazeta. E ele é palmeirense, e foi no jogo de São Paulo e Palmeiras. Eu entrevistei o Ratinho e tal. Ele brincou comigo e falou assim, eu não vou esquecer disso, que você é o primeiro repórter a me entrevistar aqui em São Paulo, estou vindo para São Paulo, tal, né? Eu sabia que era o Ratinho, mas
Mas acho que se eu chegar para ele e falar, Ratinho, eu fui o primeiro repórter, ele vai falar, nem sei quem você é, sabe? Então, é isso. Então, são essas coisas assim que às vezes marcam. Eu fiquei muito chateado de não ter podido fazer esse jogo, não por causa de ser São Paulo, mas, poxa, tava todo mundo lá. Sim. Teve invasão de campo, os repórteres que estavam lá, a gente tem o Paulo Franco da Rocha, que é o nosso amigo, e ele falou, nossa, Geraldo, eu entrevistei todo mundo, fiquei à vontade, não tive problema nenhum. Eu falei, ó, nessa hora aí, e todo mundo sentiu a nossa ausência. Sim. Que o pessoal fala, pô, vocês estão em todo jogo no final. Eu falei, não sei o que houve, né? Mas tudo bem, eu falei, Alexandre, tem coisa. Até o Alexandre falou, Geraldo, quem sabe Deus preparou alguma coisa melhor para nós, né? Sim, eu sempre acredito nisso, sempre acredito nisso. Então eu falei, não, esqueça não, que tem muita opção ainda. Com esses quase 40 anos, assim, o que você tira de tudo isso, assim? O que você... Se tivesse que falar assim, ó, não vou fazer mais nada hoje, o que você acha que seria talvez as suas principais lembranças de tudo isso? Olha, Luciano, eu amo o que eu faço, né? Sempre que você está no meio da imprensa, do esporte, né? Tentei ser jogador, não consegui, também tentei brincar com basquete, mas com esse meu tamanho todo também não dá, né? Mas eu morro feliz, sabe? Porque eu fiz aquilo que eu gosto. Até teve um tempo aí que você ficava preocupado comigo, problema de saúde. Então eu falei, não, pode ficar tranquilo que a hora que eu tiver, que eu não tiver legal, você vai ser o primeiro a saber. E eu teve até um tempo que eu fiquei um pouquinho afastado, Sim. né? Uns tempinhos, uns 2 meses afastado por causa do problema de saúde. Mas graças a Deus já estou bem restabelecido, já estou legal. Até o pessoal falou, pô, você está bem curado, né? Falei, graças a Deus. Então, a minha vida é isso aí. Eu respiro futebol. Você briga comigo, fala, você quer fazer tudo Você é fominha demais, você vai todo jogo. Eu não sei sábado, se é fominha, mas... quarta, quinta. Se deixar, eu faço. E não é só futebol, não. Se quiser me chamar para fazer basquete, vôlei, né? Como eu já fiz, né? Fizemos até futsal lá no Corinthians. Então comigo não tem nem porra, sabe? Me chamou e eu vou com prazer, eu com aquela vontade. Se você soubesse a vontade, a alegria que eu vou quando eu vou fazer jogo do Corinthians, não importa para que time eu torço, mas é que eu brinco com todo mundo. Eu brinco não, eu falo sério, eu falo assim, olha, quem tá nessa área torce para um time. Lógico. Vamos brincar fora do ar. É lógico que dentro no ar, assim, a gente até brinca, fala assim, não tá com dor de cabeça, que o time dele tá perdendo, tal, quem conhece sabe, sim, né? Mas não fica provocando o cara no ar, né, para desestabilizar. Mas eu falo, ó, todo mundo torce para um time. Então depois a gente tira sarro, depois a gente comemora tudo junto e tal, né? A gente brinca e tal. Porque quando eu fazia o curso de jornalismo, né, pela AMB Morumbi, depois eu fiz a faculdade, o Flávio Prado mesmo falou para mim isso aí, falou, não para mim, para os alunos. Ele falou, olha, quando a gente entra no meio, você não vai mais torcer só para o seu time. Por mais que você não goste de tal time, de Corinthians, de Palmeiras, tal, você vai ter jogadores que você vai fazer amizade dos outros times. E tem a coisa do trabalho também, né? Assim, por exemplo, quando eu estava lá no Catar ano passado, e aí, o Brasil foi eliminado, você tá triste, você vai embora? Eu falei, não, pô, tem o campeonato vai ter, eu vou ficar até o final do campeonato. Então, assim, é lógico que você tem suas preferências e tal, mas eu acho que a paixão de contar histórias e de informar as pessoas, eu acho que tá acima, né? Então, é que eu sempre falo, que nem aí quando você entra no meio, você tem amizade com um jogador do Corinthians, sim, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Como eu fazia assessoria de imprensa para os jogadores do Palmeiras, o Magrão, o Claudecir, e o Adãozinho, o Magrão até hoje me brinca comigo e chama de Bambi, ele não chama de Geraldo, chama de Bambi, então, assim. Aí ele falava para mim, quando jogava São Paulo e Palmeiras, ele falava, e aí, para quem você vai torcer? Eu falava para ele, Magrão, vou torcer para você fazer 5 gols no São Paulo, mas São Paulo venceu o Palmeiras 6-5. Que daí você tá legal, aí a gente vai nos programas de esporte que eu te levo, tá? Ele falou, você não dá o braço a torcer. O Alex Alves falava a mesma coisa. E naquela época que eu fazia assessoria para o Alex Alves, tinha aquele falecido, o Alex Alves, né?
o que era da Bahia, tudo. Então até o pessoal confunde. Quando eu falo dele, eu falo, não, esse é o Alex Alves baixinho, que jogou no Juventus, começou no Juventus, foi na Portuguesa e tal. E o Alex Alves mesmo falava pra mim, Geraldo, e aí? Tinha uma sobrinha meia fanha. Geraldo conhece bem. que a gente conheceu. Então, tanto é que tem uma outra passagem do Alex Alves, quando teve uma vez que o falecido Zito foi até o Canindé, né? E nessa época eu fazia assessoria junto com o Fábio Bola. Sim. E o Zito foi lá para saber, né? E o Leão gostava muito do Alex Alves, né? E aí surgiu um murmurinho dizendo que o Alex Alves estava indo para o Santos. E não estava. O Zito foi apenas lá conversar com ele, né? Sim. Saber como estava a situação dele. E tinha um jornalista que trabalha até hoje no rádio, que ele tinha um programa falando só do Santos na Rádio Globo. E ele ligou para minha casa, querendo saber. E eu não sabia de nada. E ele, não, você sabe, porque aqui tá uma hora, o Bafafá dizendo que o Alex Alves já foi contratado pelo Santos, porque o Leão gostava muito dele, o Leão era técnico. Falei, eu não tô sabendo de nada, não sei o que. Tá. E ele ligou umas 2, 3 vezes na minha casa, não, vamos participar do programa. Eu falei, não vou participar, porque você vai querer me apertar e eu não vou falar nada, né? Aí o que ele fez? Ele pegou e ligou pro Fábio Bola. Aí o Fábio Bola foi e deu a letra para ele. Nossa. E aí ele chegou no ar e falou assim, ó, é muito bom a gente falar com os donos dos porcos, não com o porco. Nossa, aquilo ali me deixou irritado, né? Aí eu liguei pro Alex Alves e falei, não, vem aqui pro Canindé, você é o Fábio Bola e tal. E aí ele tirou o Fábio Bola e falou, agora só sou jogador do Geraldo. Não sou mais. Aí o Fábio Bola tentou contornar. Eu falei, o cara não quer que você, não tá sabendo de nada, você vai falar que ele foi contratado pelo Santos. E tinha sido mentira. Essa coisa, eu lembro bem disso, assim, dessa magia, né, que tinha das assessorias. Hoje tá tudo muito escancarado, né, cara? Hoje não tem... O jogo de despedida do Alex Alves foi contra o Náutico quando ele foi contratado no Cruzeiro. Ele ligou para mim e falou, Geraldo, hoje é meu último jogo que eu faço com a camisa da Portuguesa. O Cruzeiro me contratou, mas ninguém sabe. Então, para qualquer efeito, você não sabe de nada. Mas tá bom. Aí ele falou, não, porque se você falar que é o último jogo, se eu for mal, o pessoal vai falar que eu não coloquei a perna pra dividir, né? Nada. Fez corpo mole e tal. Eu falei, tá bom. Só que quando eu cheguei lá no Canindé, eu parecia um artista, uma estrela. Veio todo mundo falar comigo. Mas, Geraldo, é verdade que o Alex Alves foi pro Cruzeiro e tal, não sei de nada. Não, mas aí chegou o pessoal de Minas, os repórteres, falaram, não, Geraldo, mas tá tudo certo. Bom, você como assessor de empresa do cara não sabe, tá? Falei, não. Aí eu falei, bom, deixa, for na Portuguesa, chega, eu falo com ele. Aí ele chegou, a Portuguesa chegou, ele desceu do ônibus, falei, vem aqui. Falei, o pessoal, todo mundo já tá sabendo que você... Vai embora. Vai embora. E não fui eu que falei, mas o pessoal de Minas, que tá todo mundo falando. Falei, reúne o pessoal aí e fala, né? Vou torcer para jogar bem. E ele fez os 2 gols, o Português ganhou 2-1 do Náutico, e ele fez os 2 gols, saiu chorando, o pessoal aplaudiu ele e tal. E aí eu chamei, fiz uma reunião, falei, gente, é o último jogo do Alex. Era um sábado, ele falou, é o último jogo, que na segunda-feira ele já se apresenta pro Vanderlei Luxemburgo e tal. E aí foi embora. E aí ele foi embora. Então, são coisas que às vezes você não pode adiantar e falar as coisas. Se ele me autorizasse a falar, tudo bem. Que é o que eu falei da ética, né? Que às vezes falta hoje nos dias de hoje. O cara quer ser o primeiro a dar notícia. Como a gente vê, quantas vezes o Milton Neves não falou de gente que morreu? Morreu o Carmona, nosso saudoso Carmona. Quando morreu a mãe dele, o Milton Neves falando que foi ele que tinha morrido. O Carmona precisou ligar lá para a Jovem Pan na época. Fala, eu tô vivo, quem faleceu foi minha mãe. Sabe, essa coisa, quer ser o primeiro a dar, mas não checa a informação, aí passa errado, né? Boa. Então fica assim. Então, vocês que estão começando agora, jornalista, não vai só naquilo que o pessoal fala, não. Dá uma apurada. Existe uma coisa chamada apuração. Exatamente. Aqui, né, o pessoal, esses dias aí,
plantou a camisa, o Messi com a camisa do São Paulo, né? O Messi pode vir para o São Paulo, não tem nem dinheiro para contratar jogador, ainda mais um Messi, né? Aí o pessoal, mas eu brinco, onde é fumaça há fogo, né? Então se esse cara coloca isso, então, né? vai que. Né? Mas tem sempre que checar as informações para não passar vergonha depois, né? Geraldo, quero agradecer demais sua participação, desejar muita saúde. Sei que você está num tratamento aí por conta na busca de um transplante de rim, e incentivo a todos aí que possam colaborar com doação de órgãos. É algo muito importante você poder colaborar com outras pessoas. E agradecer pela sua amizade, pela sua parceria aí tanto tempo assim, aqueles amigos que você sabe que você faz parte da minha família hoje, minha esposa, meu filho, tem você como muito mais do que um amigo, uma pessoa que faz parte ali, tá sempre dentro de casa. E só desejar que Papai do Céu ainda te dê muita saúde, que você possa continuar contando boas histórias aí pra galera. E obrigado aqui. Sabe que você tá em casa, né? Então você tá onde você, ao meu lado, ajudou a fundar, a criar, e tudo isso que a gente alcançou passa muito por tudo que você, pela sua dedicação, por isso que você falou de sempre estar junto. Então, brigadão aí, valeu pela história. Você sabe muito bem, né, Luciano, que a gente tem muito tempo de convivência. Eu vi o Paulo Vitor nascer, eu fui um dos elos, estava junto quando você conheceu a Gisele lá no Corinthians e casou. Fui o primeiro a ver o Paulo Vitor, assim que ele nasceu. Você ainda me mostrou o parto, como é que foi tudo. Então a gente já tem uma boa amizade. A gente briga, quem não briga? Os irmãos brigam, né? Os irmãos discutem. O Luciano, no entanto, porque o Luciano é sozinho, né? Mesmo assim, ele pega a briga com a mulher, dá bronca no Paulo Vitor e tal. Mas é assim, vida que segue, mas um respeitando o outro, né? A gente nunca vai fazer nada para prejudicar o amigo, que nem nós tivemos um entreveiro aí há pouco tempo, aí por causa eu quero o sucesso da rede nacional, né? Como eu e o Luciano, nós somos pioneiros, né? Na rede nacional, já fizemos vários programas juntos, no Bar Brahma do Pacaembu, estamos tendo sempre os bons momentos, né? Então, a gente tem uma afinidade muito grande com isso, toda a sua família, né? Você tinha um tio maravilhoso que nos deixou aí, mas era um fantástico também, né? Conheço a família, conheço a família da Gisele, conheço. Então, quer dizer, eu só não conheço ainda a sua tia lá do Rio de Janeiro. Uma outra eu conheço, que quando a gente ia lá na casa do seu tio, ela estava sempre lá, uma outra do Rio de Janeiro. Então a gente tem aquele laço muito grande, até às vezes nessa época aí, que no começo do ano que a gente teve um entreveiro que eu falei, vou sair da rádio e tal, não sei o que. A minha esposa foi contra mim, foi a favor de você. Eu falei, poxa, né, se ela é a favor do Luciano, eu acho que eu sou tem alguma coisa errada aí. O maldoso da história, né? Mas é aquele negócio, né, prepotência de querer fazer tudo bem e tal. E às vezes, né, a gente tá vendo que tá incomodando muitas pessoas. Então eu quero mais, eu não quero ficar só nisso. Eu quero levar lá pra cima, falar, pô, aqui tem história, aqui, né? Encosta na gente aí que vocês vão viver felizes. E tem muita gente que vem me procurar nos estádios querendo trabalhar comigo. Eu quero trabalhar na rede nacional, porque dizem que é legal para trabalhar, vocês fazem todo o jogo. Eu falei, mano, se a gente é uma rádio de esportiva, a gente tem que fazer esporte também, né? Tem que fazer os esportes. Então, para mim, não tem tempo ruim, não. E graças a Deus teve muitas rádios, web rádios, que começaram bem depois da gente, já pararam. Sim. Porque não tiveram a sequência como a gente está tendo. Então, fico feliz, estarmos sempre juntos, há mais de 20 anos, né? Levando e punhando essa bandeira da rede nacional. E pode contar comigo aí, para que era para ter vindo na semana passada, mas já tinha um compromisso. Falei, não posso pisar na bola com ele, então eu vou. Peguei um trem lotado, né? Deu certo. Mas graças a Deus deu tudo certo e bola para frente, vamos seguir em diante, né? E só lembrando que amanhã tem jornada esportiva na Rede Nacional de Notícias. Boa.
Geraldo Neri participando com a gente. A gente fecha esse bate-papo da Hora do Esporte com esse grande amigo, com grandes histórias. E agradecendo vocês aí pela participação conosco aqui no www.redenn.com.br. E a qualquer momento a gente volta com mais informações. Lembrando, amanhã tem o quê? Tem Palmeiras, né? Não, amanhã é Corinthians. Não, amanhã é Corinthians e Atlético, né? Amanhã é Corinthians e Atlético Paranaense. E na quinta, São Paulo e Cruzeiro. E o nosso Geraldo Neri, lógico que vai estar nas duas, né? Fominha, como sempre. Fominha. Como você disse, né? Valeu, gente. Grande abraço. Valeu, galera. Valeu, Brasil. Valeu, Luciano.